Olá, vamos gravar agora a aula de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 27 de fevereiro de 2021. Aula que acontece no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 14h30 e no período de pandemia, para que todos tomem os devidos cuidados aí com o aspecto da saúde, nós estamos enviando as aulas gravadas. Hoje nós vamos estudar o livro segundo, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, e o item é o item 12, que é poder oculto, talismãs, feiticeiros. E a primeira pergunta que nós vamos estudar hoje é a 551. Na pergunta 551, Kardec então indaga: um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe for devotado, pode fazer o mal ao seu próximo? E a resposta é bem objetiva, assim: não, Deus não permitiria. Mas aqui nós precisamos fazer uma observação, né? Se o Espírito Verdade fosse explicar, e ele explica isso no decorrer das outras questões, a gente vai perceber que esse não é tão absoluto. Vamos imaginar pessoas encarnadas. Eu posso fazer o mal para uma pessoa encarnada? Posso, eu não devo, mas eu posso. Os espíritos podem nos fazer mal? Podem, eles também não devem, mas podem. Um encarnado e um espírito podem se juntar para prejudicar outro encarnado ou outro desencarnado? Sim, eles podem, mas não devem. Mas aí entra um fator, e é por isso que o Espírito Verdade responde não. O fato desses espíritos, sejam encarnados, desencarnados, quererem o mal e agirem no sentido de proporcionar mal a alguém, só vai de fato acontecer se o recebedor deste mal merecer ou precisar. São duas coisas diferentes, né? Às vezes nós merecemos de alguma maneira aquilo, então está dentro das leis de causa e efeito, né? Colheita daquilo que nós fizemos nessa encarnação ou em outras encarnações. E às vezes não é exatamente porque nós merecemos, mas porque nós precisamos, porque é uma prova, porque nós precisamos passar por aquela situação para ver como nós vamos nos sair. Então, assim, só é permitido por Deus quando está dentro desse bojo de situação, né? Por isso que a resposta é não, Deus não permitiria. Mas dentro das regras que eu acabei de explicar, acontece sim o mal de um encarnado ou de um desencarnado em relação a outra pessoa. A pergunta agora é a 552, e Kardec pergunta: que pensar da crença do poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? O Kardec foi um estudante do magnetismo antes de conhecer as mesas girantes, antes, né, de estudar e codificar a doutrina espírita. Ele estudou muito o magnetismo. É que os espíritos respondem nesse sentido, que algumas pessoas têm forte poder magnético, né? E que poderiam usar esse poder para fazer mal, para prejudicar uma outra pessoa. Mas ainda assim, né, ligando com o que eu respondi na questão anterior, isso só aconteceria no caso de quem vai receber este mal precisar ou merecer. Não há injustiças nesse sentido. Pode ser que aparentemente a gente olha e fala: poxa, mas aquela pessoa é tão boa e Deus permitiu que ela passasse por essa situação. É que nós conhecemos apenas um momento ali, nós não conhecemos as reais necessidades dos espíritos, nem as nossas. Nós não sabemos exatamente por quais provas nós devemos passar. Portanto, o que pode parecer injusto, nós sabemos que não é. É uma necessidade que aquele espírito precisa passar, ou até merece passar por aquela colheita, né? Porque aprendemos às vezes assim, não é? Imagine uma nota baixa que um aluno tira. Pode parecer uma punição, pode parecer, né, que foi para o mal dele, mas não é, né? Ele pode até ficar triste, mas aquilo é um indicador de que ele deve melhorar, é um indicador de que ele precisa se esforçar mais.
Então nós, na nossa infantilidade, muitas vezes achamos coisas que as pessoas nos fazem como ruins, como coisas más, mas às vezes não é. Às vezes é até algo bom para impulsionar o nosso progresso. Agora nós vamos para a questão 553. Nela, Kardec pergunta qual pode ser o efeito de fórmulas e práticas com as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos. Isso ele está falando de cria-se rituais, né? Os espíritos criam rituais ali, e fala que as pessoas se submetem a isso, acabam se tornando ridículas, né? Porque os espíritos não são atraídos por nenhum objeto. No fim da resposta aí da 553, está dizendo assim, ó, no fim não, né? Do meio para diante ali. Todas as fórmulas são charlatanice. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum signo cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, o que realmente vai atrair o espírito não é, ou vai expulsar o espírito, se assim desejarem, não é um objeto material, né? Não é algo material, mas isso, como a gente vê em outras religiões, né, se usar tanto para atrair quanto para afastar espíritos. E os espíritos superiores aqui nos respondem que isso é charlatanice, os próprios espíritos enganam, né, mistificam, dando a entender que foram atraídos ou afastados por aquele objeto, quando de fato são atraídos ou afastados pelo pensamento e poderíamos até acrescentar pelo sentimento daquelas pessoas que estão em contato com eles, não é? Temos ainda algum tempo e agora é a continuação da 553, né? É a 553A. Certos espíritos não ditaram algumas vezes fórmulas cabalísticas? Ou seja, o Kardec insiste aqui, fala, mas você está dizendo que é tudo charlatanice? E alguns espíritos ditaram essas fórmulas? E eles falam, sim, esses espíritos indicam signos, palavras, né? Prescrevem atos, mas pode ficar seguro, o Espírito Verdade fala que é só para nos induzir a acreditar nisso, que de fato não tem nenhuma influência sobre eles. Então, imaginarmos que ao esfregarmos algum talismã, ao fazermos qualquer contato com o objeto, nós vamos atrair espíritos, isso não tem base com os ensinamentos da doutrina. Muitas outras religiões, né, que acreditam nisso, e pessoas trazem isso muitas vezes para a prática espírita, mas sabemos que, insisto, né, na resposta da anterior, apenas o pensamento e o sentimento é que são as verdadeiras forças de atração e poderíamos dizer de repulsão também. A última pergunta dessa primeira parte do nosso estudo é a 554. Aquele que, com ou sem razão, confia naquilo que chama virtude de um talismã, não pode por essa mesma confiança atrair um espírito, porque então é o pensamento que age. O talismã é um signo que ajuda a dirigir o pensamento. Então veja, são coisas diferentes. E aí os espíritos falam, isso até pode. Não é que o talismã atraia o espírito, é que eu, ao tocar o talismã, por acreditar nisso, eu canalizo melhor o meu pensamento. Então, por eu acreditar fielmente lá que um objeto ele tem poder, por exemplo, de afastar espíritos, como a gente vê em práticas rituais, né, que as pessoas usam, então eu me apego àquele objeto e acho que aquele objeto tem esse poder. E a minha fé se fortalece, não é? E dessa maneira eu acabo tendo a confirmação, entre aspas, de que aquilo aconteceu, de que aquele objeto teve essa função. Mas não foi, foi o meu pensamento. Vou dar um exemplo bem simples. A fotografia. Se eu pego uma fotografia de alguém desencarnado, essa fotografia tem o poder de atrair esse espírito? Não. Mas o que acontece é que ao pegar a fotografia,
eu me lembro da pessoa, eu penso na pessoa, eu dirijo, né, bons ou maus pensamentos a esse espírito, e aí eu atraio por conta do meu pensamento, daquilo que eu senti. E aí fala, mas foi quando eu fui olhar lá a fotografia, quando eu vi a fotografia tem poder de atrair o espírito. Não, a fotografia teve o poder de direcionar o meu pensamento, como um talismã poderia ter esse poder sobre nós, né? Porque eu acredito, por exemplo, nisso. Se eu acreditar, isso pode ter um poder sobre a minha forma de pensar e sentir. Voltamos daqui um pouco.